Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas a este espacinho aqui no online, onde eu vou falar um pouco sobre a realidade da vida de uma mãe, de uma empreendedora, de uma mulher que quer fazer tudo ao mesmo tempo e às vezes acaba não fazendo nada e se frustra. Então aqui você vai encontrar temas de maternidade. Sou mãe de 2 crianças, de 2 meninos. Você vai encontrar temas de saúde mental. Eu tenho depressão, então eu sei de primeira mão o que é lidar com um problema, né? Uma doença mental, que é o caso da depressão. Cocriação, que é um tema que me apaixona. Eu tenho um e-book que fala sobre a cocriação. Enfim, aqui os tópicos serão variados. E sempre que você tiver uma questão, você pode também trazer aqui. Eu vou estar fazendo lives em colaboração, eu vou estar fazendo episódios aqui em colaboração com grandes pessoas, grandes mulheres que entendem sobre outros temas, etc. Nesse episódio de hoje, que é o primeiro, que até não seria o primeiro era outro e esse vai ser o primeiro. Já tem um outro gravado que eu vou postar em seguida, amanhã ou depois de amanhã, e esse é o primeiro episódio. Por quê? Eu vou falar sobre a frustração que nós sentimos às vezes quando queremos alcançar a perfeição. Por exemplo, vocês vão escutar um ruído de fundo neste podcast. E isso, durante muito tempo, foi o que me impediu de gravar. Eu tinha as ideias, eu conversava comigo mesma. Sabe quando você está fazendo outras coisas assim na vida, lavando louça, cozinhando, e você está conversando, dialogando? Porque eu sou uma pessoa que eu amo conversar comigo mesma. Eu falei, e se eu conversar comigo mesma, gravando e depois postar? Porque vai que uma outra mulher se sente identificada. Porque às vezes eu falo coisas e as pessoas falam, nossa, é isso aí. É realmente por isso que eu estou passando. E eu gosto quando nós nos encontramos, quando alguém fala alguma coisa que eu me identifico. Eu gosto muito dessa troca e eu acho que é essencial hoje em dia. Porque nós vivemos em um mundo de tanta comparação, de tanta busca pelo perfeccionismo, pela vida ideal, que é o que o Instagram e outras redes sociais nos vendem, é uma espécie de mentira da vida perfeita. As mulheres ricas e poderosas que têm vários filhos e fazem isso e fazem aquilo, tá, mas elas têm uma babá, elas não têm que acordar de madrugada para trocar uma fralda, porque tem alguém que se dedica a isso. Eu não vou citar nomes aqui de famosos, mas, por exemplo, tem uma que eu sigo que ela tem epilepsia e uma pessoa com epilepsia não pode não dormir, né? É um gatilho muito grande a pessoa não dormir. E aí eu falei, nossa, mas como ela teve filho? Porque eu acordo muito estressada. Hoje eu acordei com estresse, vocês não têm ideia do estresse. Claro, tem uma pessoa, uma espécie de enfermeira que se ocupava durante a noite do filho dela. Eu falei, claro, assim é fácil, sabe? E uma mulher que não tem essas condições e tem epilepsia? Então, todas essas coisinhas que a gente vê às vezes nas redes sociais que não refletem a nossa realidade. Então aqui eu decidi trazer um espaço onde a gente traz mesmo os problemas, as coisas feias, as coisas que ninguém quer compartilhar nas redes sociais, as coisas que, se você falar em voz alta, é feio. Admitir isso é feio, sabe? E aqui não vai ter tabu, aqui não vai ter nada, não vai ter filtro. Aqui é um espaço para nós nos liberarmos mesmo desses sentimentos, porque se você guarda muito dentro de você, um dia você vai explodir. Que é o que aconteceu hoje de manhã. E até minha irmã falou assim pra mim, grava assim mesmo, não busque a perfeição, não busque que você tenha um ambiente idílico, um ambiente onde não vai ter ruído, um microfone top, blá, 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 senão você não vai fazer nunca. Porque eu estou gravando aqui enquanto meu bebê está dormindo. Eu não tenho como, dentro do meu dia, colocar mais uma coisa, tipo de eu tenho à minha disposição um lugar, um estúdio onde eu posso ir para gravar e o áudio fica perfeito, etc. E depois eu só pego esse áudio e edito e subo na plataforma. Eu poderia, não é difícil, não é caro, não é longe, só que não cabe dentro do meu tempo fazer isso, porque o ir e vir, o chegar lá, montar tudo, depois desmontar, requeriria horas, 2, 3 horas do meu dia que eu não tenho. Porque hoje eu parei para pensar e falei, meu Deus, quantas coisas eu tô fazendo. Eu tenho 2 filhos, um deles de 2 meses. Então, vocês imaginam, eu não tô dormindo, eu tô acordando a cada 2 horas de madrugada para amamentá-lo. Durante o dia eu tenho que cuidar do meu de 3 anos, do meu filho de 3 anos, até ele ir para a escolinha, que ele entra um pouco mais tarde na escolinha. E aí eu tenho que cuidar da casa, né, porque eu sou casada, preparar a janta, fazer todas as questões de que você, mulher casada, entende o que é. E encontrar espaço para cuidar de mim mesma, que eu comecei recentemente na academia, já falarei sobre isso. E eu ainda estou fazendo 4 cursos. Alguns de reciclagem, porque eu sou formada em publicidade de relações públicas, eu estou fazendo um curso de gestão de tráfego atualizado,
porque eu estudei isso na faculdade, só que faz muito tempo, né? Então eu tô me atualizando para poder também fazer minha própria gestão e para poder pegar clientes. E aí hoje, conversando com a minha irmã, e aí às vezes eu me frustro porque não dá tempo. Eu acordo com uma meta, falo, hoje eu tenho que ver duas videoaulas. Tenho que fazer isso e aquilo. E eu me frustro porque no final do dia eu não consegui ver uma videoaula. Não consegui fazer nada do que eu tinha planejado a nível pessoal, profissional. Das outras coisas, sim. E aí minha irmã me fez uma pergunta simples que me fez parar pra pensar. Eu falei, meu Deus, verdade. Ela falou, você acha que você não tá fazendo o suficiente? Aí eu falei, acho que eu não tô fazendo. Ela falou, meu Deus, olha tudo que você faz durante o dia. Você cuida de 2 crianças, você organiza uma casa, você cuida do seu marido, né? Você prepara as coisas, você vai pra academia, você começou a dedicar um tempo pra você, você sobrevive ao dia, você faz coisas, você ainda acha que não é suficiente? Aí eu parei pra pensar e falei, nossa, é verdade. Eu tava achando que não era suficiente porque ainda não tinha parado pra gravar esse episódio. Eu ainda não tinha parado pra lançar esse áudio nas plataformas e virar um podcast e essas coisas. E eu não tinha parado para fazer isso, então só por não fazer isso, eu já estava achando que eu não estava fazendo o suficiente. Ou eu não tinha terminado a videoaula de um tema em concreto, sabe, dos cursos que eu estou fazendo. E aí eu parei para pensar e falei, nossa, é verdade, eu estou fazendo muito, muito. E quantas de nós às vezes não passamos por isso? Que nós começamos a empreender agora, entrar para o mundo digital, e são muitas coisas que tem que aprender. Por muito que você seja profissional há anos desse tema, dessa área, ao entrar em uma outra plataforma, em uma outra forma de venda, né? De vender, passar do físico para o digital, ou passar ali do pessoal, do cara a cara ao online, querendo ou não, você tem que aprender coisas, você tem que aprender a usar o Zoom, você tem que abrir um perfil, você tem que fazer posts para o Instagram, você tem que aprender a usar o Canva, você tem que aprender a usar o YouTube, você tem que aprender a usar Meta Ads, você tem que aprender a usar Google Ads. Aí são muitas pequenas coisas que às vezes você pensa que não está fazendo o suficiente porque você deixou de fazer um carrossel. Hoje eu tinha me proposto fazer um carrossel, dormi, não fiz o carrossel. Nossa, foi um dia super improdutivo. Não, todo o resto que você fez. E essas pequenas coisas do dia que você não valoriza, principalmente se você tem filho. Só o fato de você cuidar do seu filho e sobreviver ao final do dia, nossa, você já fez muito. E aí eu parei pra pensar e falei, nossa, é verdade, eu acho que esse vai ser o primeiro episódio. Nós temos que parar um pouquinho, olhar para nós mesmos e nos dar uma palmadinha nas costas e falar parabéns. Parabéns, nós temos que passar a nos olhar dessa forma. Como se você estivesse olhando para uma amiga e você falasse, nossa, olha, eu tô vendo tudo que você faz. Parabéns. Às vezes nós só precisamos isso de nós mesmos, não dos outros. Eu não tô procurando que outras pessoas me digam, uau, parabéns, etc. Eu tenho que me olhar dessa forma. Para eu ser mais suave comigo mesma nas palavras, para eu ser menos exigente comigo mesma. Porque se eu me coloco 1 bilhão de tarefas para fazer no dia e eu não consigo alcançar, porque é ilógico você fazer isso em 24 horas, sendo que você também tem que dormir, tem que descansar, e sempre tem um imprevisto. Às vezes você tá indo para trabalhar ou para pegar seu filho na escola, o pneu fura, ou você que vai de ônibus perde o ônibus, ou o ônibus está lotado e não para no ponto, algum empecilho pode acontecer. E aí, se você tem todo o seu dia cronometrado, isso vai te frustrar e vai te gerar um sentimento de inquietação, que é o que a frustração traz, que não vai ser bom, vai te deixar irritada, aí talvez você vai discutir com seu marido, e aí vocês já não vão ter uma janta em paz, todo mundo vai dormir emburrado um com o outro, você demora para dormir porque você fica remoendo aquilo por um simples tempo ou uma tarefa que você deixou de fazer, porque você se colocou esse fardo no dia. Você se colocou 20 coisas para fazer quando realmente não eram necessárias. Era necessário? O mundo vai acabar se você fizer o carrossel no dia seguinte? Ah, mas é que eu tenho que fazer 3 posts por semana. Tá bom, em um mundo ideal. E se nessa semana eu não puder? Se nessa semana eu não puder fazer nenhum post? Vou morrer? Vou perder todos os meus seguidores? Meu negócio vai acabar? Eu vou entrar para falência? Não. Não, nós temos que nos permitir não cumprir as metas. Que às vezes eu sei que a vontade de crescer, a vontade de empreender, a vontade de alcançar essas metas é muito grande e faz com que nós nos cobremos muito. Só que muitas vezes nós não vamos conseguir fazer tudo, porque nós somos humanas. Uma vez eu ouvi um psicólogo falando uma coisa que me marcou, e eu uso isso sempre a partir de agora. Agora eu não lembro o nome da pessoa que fez, porque eu vi nas redes sociais, eu vi no Instagram, que fala assim, às vezes você só vai ter 10% num dia, e você dá o seu por cento,
quer dizer que você vai dar esses 10%, porque naquele momento aquilo é tudo que você tem. Então não espere sempre dar 100%. Às vezes 10% é o seu 100%, porque é tudo que eu tenho naquele momento. E nós temos que começar a olhar para nós mesmos assim. Às vezes eu não vou ser capaz de dar 100% porque eu não tenho. Como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Eu não acordei com 100% das energias recarregadas. Eu não estou acordando com 100% das energias recarregadas há 3 anos, há 4 anos, desde o meu primeiro filho. Porque depois veio a gravidez, vocês que sabem, que são mães, sabem como é difícil dormir na gravidez, o cansaço trabalhando de forma completa, né? 40 horas por semana, que era o que eu fiz durante essa gravidez. Então, você muitas vezes não vai dormir. E eu tô sem dormir, assim, uma noite completa, sem preocupação, há 4 anos, porque a partir do momento que você tem filho, é difícil voltar a dormir sempre, né? Então, como que eu espero acordar com 100% de energia? Não, eu não vou acordar com 100%. Às vezes eu acordo com 5%. E acordo porque meu filho de 3 anos vem me acordar. Fala, mamãe, levanta, vamos tomar café. E eu, 5 minutos mais. Então, muitas vezes nós não temos energia. E nós vamos a trancos e barrancos. Sabe o celular quando a bateria está acabando? Ou um celular com pouca memória? Que você clica para abrir, demora para abrir, você passa raiva. Às vezes nós vamos funcionar assim. Porque nós estamos sobrecarregadas, tem muita coisa, nós temos que fazer um limpa, nós temos que limpar, tirar, deletar aplicativos, deletar pensamentos, deletar tarefas. Exatamente, nós somos um celular. Quanto mais mais aplicativos você baixa, quanto mais fotos e mais coisas que tem ali que você coloca, ele vai começar a ficar lento. Você vai ter que comprar memória extra, você vai ter que fazer ajustes para que ele funcione da melhor forma possível, não é? Nós somos assim. Então, você não pode aumentar a sua carga, as suas responsabilidades diárias, se você não aumentar o descanso ou a otimização junto. Se a tua situação continua a mesma, dormindo as mesmas poucas horas, tendo só 24 horas, tendo isso e aquilo, você não pode aumentar a sua carga, você tem que tirar alguma coisa para colocar outra. É um revezamento, eu não posso aumentar as tarefas do meu dia se eu não retiro algumas, né? E às vezes são pequenas coisas. Por exemplo, agora uma coisa que eu estou muito orgulhosa de mim mesma. Eu comecei a academia com um personal trainer, porque eu falei, se eu não colocar alguém que me obrigue a fazer alguma coisa, isso eu não vou fazer, principalmente nesse caso, porque a minha meta é correr. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de correr, não gosto nada de correr. Sempre tive dificuldade, começo a salivar a boca porque eu não tenho preparo físico, então como que eu quero correr? E eu sempre achei legal quem corre, eu sempre tive uma admiração imensa por quem corre. Assim, quem sai de manhãzinha vai correr na praia, ou vai correr, por exemplo, o pessoal que mora no Rio de Janeiro, né? Geralmente eles saem para correr na aula da praia, etc. Ou essas pessoas que correm maratona, etc. Eu sempre admirei pra caramba, eu falei, uau, gostaria tanto de ser essa pessoa. E um dia eu tava com uma amiga, eu falei, nossa, na próxima vida eu quero ser igual a essa pessoa. Aí ela olhou pra mim e falou, por que na próxima? O que te impede de ser nessa? Aí eu falei, uau, que tapa na cara ela acabou de me dar. O que te impede de ser essa pessoa nessa vida, se é algo que você admira? Porque talvez na próxima vida você não vai admirar isso, então você não vai querer. E aí você não vai fazer nunca. É uma expressão que às vezes a gente usa muito, na próxima vida eu quero fazer isso. Não, o que te impede de fazer isso nessa vida? Você nessa vida, com essas características, com esses pensamentos, talvez você não vai repetir esses sonhos, essas vontades em outra vida. Então, o que te impede de fazer nessa agora? Né? Que não seja questão de saúde, porque vai que, graças a Deus, eu não tenho nada. Mas e se eu tivesse um problema de joelho, alguma coisa assim, talvez isso sim me limitaria, mas não é o caso. Então, o que me impedia? Falta de vergonha na cara, literalmente. Eu respondi pra mim mesma, falta de vergonha na cara. Não seja tão dura com você mesma, Lívia. Tá, me falta motivação, me falta organização, me falta ter um preparo físico, me faltam muitas coisas. Isso faz 5 anos, foi antes de ter qualquer um dos meus filhos. E aí eu fui deixando, e depois tive um filho. Aí o filho fica sendo a desculpa, não, mas agora também não dá, porque eu acabei de ter um filho. Aí agora eu fiquei grávida esse ano, né? Comecei o ano grávida e meu filho nasceu agora recentemente. Então isso sempre seria um empecilho. Eu falei, quer saber? Eu vou me permitir, eu vou me dar esse luxo. Eu até falei assim, eu vou me dar esse luxo, porque pra mim, na situação atual, era um luxo. Não era uma prioridade eu começar a preparar meu corpo para correr. Mas eu decidi que era o momento, porque às vezes quando é o que você quer muito, e há anos que você fica falando que quer e nunca deu um primeiro passo para fazer, se um dia você não tomar a decisão, a iniciativa e falar, eu vou fazer agora, não vai. Aí eu falei, eu vou entrar para academia, vou fortalecer, porque você tem que fortalecer seu corpo.
E você é essa pessoa que corre. Não para correr maratona, mas para correr, sair de manhãzinha e correr. Na rua, ou correr em um parque, ou correr onde quer que seja. E a vida sempre foi... A partir desse momento que eu falei em voz alta que eu admirava quem corria, eu comecei a me encontrar com pessoas na vida que correm. E foi o destino meio que jogando essas pessoas para mim. O primeiro foi um chefe meu, que ele corria. E ele viaja o mundo para correr. Qualquer maratona que tem, ele vai. Ele vai para Boston correr maratona de Boston, ele vai para Nova York, ele vai para Madrid, porque toda cidade grande tem, né? Vai para Londres, ele já foi para o Brasil, já foi para São Paulo para correr. Para quem não sabe, né? Como eu falei, fui para o Brasil, eu moro na Inglaterra. E esse é meu chefe daqui, né? É um chefe que eu tive aqui na Inglaterra, em Londres. E ele correu a maratona de Londres e etc. E ele viajava o mundo correndo. E eu sempre via ele assim com vitalidade, por muito que ele trabalhasse 46 horas, 45 horas por semana, ele ainda ia correr. E eu falava, uau, nossa, eu te admiro pra caramba, como você consegue. E aí depois eu também encontrei um companheiro de trabalho numa outra empresa que corria. Ele me falava das maravilhas de correr. Aí eu sempre ficava remoendo aquilo. E no último foi ano passado. Até o ano passado eu dava aulas de idiomas. Uma aluna minha de espanhol, ela corre por hobby, tá? Porque ela trabalha num escritório de segunda a sexta. E nos finais de semana ela sempre corre e ela vai pra academia com personal trainer 3 vezes por semana. E ela teve um problema no joelho que o médico falou pra ela que ela nunca mais conseguiria andar normalmente. Olha só, ela não satisfeita com isso que o médico falou, eu não só vou andar como eu vou correr. E aí foi quando ela começou a correr. Então ela começou a se treinar e a se dedicar à corrida com mais de 35 anos. E isso foi muito inspirador para mim, que eu falei, uau, se ela conseguiu fazer isso com mais de 35, eu que tenho 30, por que eu não vou? E na época eu tinha menos, até eu tinha 28. O que tá me freando? É sempre essa desculpa de, não, é que eu já não tenho preparo físico, não sei o quê. Um preparo físico você constrói. E aí, esse ano, resumindo, eu falei, eu vou lá correr e vou. E aí eu comecei, né, pesquisar, etc. E aí eu falei, eu vou contratar um personal trainer. Porque senão eu me conheço. Um dia que eu não tenha dormido bem, eu não vou pra academia, etc. E realmente eu provei essa minha teoria no primeiro dia que eu fui pra academia. Que daí, claro, eu deixei de pagar a academia, etc, né, antes, nos últimos anos, que eu não tava usando. E aí eu tive que renovar, né, fazer o cadastro de novo na academia, etc. Não na mesma que eu ia antes, porque eu cheguei aí em um passado distante pra academia, mas fazia uns 4 anos que eu não ia mais, desde que eu fiquei grávida. Do meu primeiro filho eu não ia mais pra academia. Mas é a mesma empresa, é a mesma rede. E aí eu fiz o cadastro de novo nessa mesma rede, porque eu gosto desse estilo de academia, de como eles funcionam. E eu contratei uma personal trainer de fora, externa, que ela é 3 em 1. Ela trabalha também o mental, com algumas sessões de psicologia a cada 2 semanas, né? De como se eu fosse psicóloga. E a nutrição, que ela trabalha também a alimentação, etc. Ela é bem completa e eu gostei muito. E é, obviamente, cara. Mas isso é algo que me motiva, porque eu fui pra academia e aí eu passei. Ela é de vidro, assim, você tem que dar a volta pra entrar. Quando eu passei na frente para fazer a curva para entrar, eu vi que estava lotada, porque eu fui às 8 da noite, porque eu fui depois da janta, que depois que meu marido chegou, para ele poder ficar com meus filhos. Enquanto eu ia, porque durante o dia eu não tenho quem deixar o bebê, então não tem como eu ir com o bebê pra academia. E aí, né, eu falei, ou eu vou à noite, ou de madrugada. E aí ele falou pra mim, não, à noite, de madrugada, você já não dorme, vai acordar cedo pra ir pra academia, etc. Aí eu falei, tá, vou à noite. Tava tão lotada que eu só não voltei pra casa quando eu vi, por causa da minha personal trainer, porque eu falei, o que eu vou falar pra ela? Que eu não entrei por quê? O medo da bronca que ela ia me dar, e ó que ela nem briga, ela é super compreensiva. Mas, assim, na minha mente, o de desapontar ela, né, dela ficar decepcionada comigo, fez com que eu entrasse. Então, e se eu não tivesse uma personal trainer? Por isso que eu falo, às vezes, nós precisamos de alguém que nos puxe pra fazer alguma coisa, que nos dê um empurrãozinho, que nos pegue da mão. Nós somos capazes, claro que somos, mas sempre vai ter um momento, um dia que você não vai estar bem, ou que um gatilho de um trauma do passado, porque eu tenho alguns traumas. Eu tenho trauma de... Eu sofri bullying na escola, todo mundo ria de mim, então eu tenho trauma de ambiente com muita gente, porque eu penso que vão estar olhando pra mim, pra rir, pra essas coisas. Eu ainda tenho esses traumas que eu tenho que trabalhar. E o gatilho de ir pra academia, vê-la lotado, ver a academia lotada, pensar, nossa, eu vou estar fazendo exercício, vão estar olhando pra mim, fez com que naquele momento a minha criança que sofreu bullying quisesse correr e se esconder e ir embora.
Então, e se eu não tivesse uma força externa que me puxasse daquela situação, eu teria voltado para casa, não teria feito os exercícios. E eu teria me sentido mal comigo mesmo, porque daí meu marido também perguntaria, ué, já voltou? Por quê? Eu não cheguei a entrar. Sabe? Aquele descontentamento comigo mesma. Eu me senti decepcionada comigo mesma. Então, o fato de eu ter uma pessoa externa que me puxasse, me empurrasse, porque eu pensei, nossa, ela é cara, eu tô pagando personal trainer, aí eu não vou pra academia, vou perder uma sessão que eu tô pagando, sabe? Todas essas coisinhas ajudam no final a te empurrar. Então, eu tô muito orgulhosa que eu fui e fui o resto da semana e amanhã eu tenho de novo. Só que daí o que eu fiz? No segundo dia, eu já não fui à noite, eu fui de madrugada. Eu acordei 4 da manhã, aproveitei que meu filho acordou às 4, chorando pra mamar. Eu falei, eu não vou deitar. Eu dei mamar pra ele, troquei a fralda, me vesti e falei pro meu marido que eu já tinha acordado. Eu vou pra academia, ele acabou de mamar. Então não tem por que acordar e o outro mais velho estava dormindo, etc. Eu fui, cheguei na academia, tinham 3 pessoas que eu falei, uau, admiro vocês. A minha desculpa é essa, eu tenho 2 filhos e um marido que não fica em casa o dia inteiro, então esse era o único horário. E vocês, por que vocês estão aqui? Mas eu me senti muito orgulhosa de mim mesma, porque não só tô indo, como eu não estou deixando vazão para desculpa. Tenho 1001 motivos pelos quais eu poderia falar, não, não tenho tempo, não vou, mas tô indo. Então, às vezes, nós precisamos dessa motivação. E eu consegui encaixar isso dentro da minha rotina. Mas o que eu abri mão? Eu tive que abrir mão de uma coisa. O quê? Dormir um pouquinho mais. Eu já não tô dormindo, então eu estou dormindo menos ainda para ir para academia. Então, toda essa história da academia foi para dizer para vocês que, às vezes, quando nós queremos muito uma coisa, para incluir na nossa vida, no nosso hoje, nós temos que tirar outra coisa, porque senão é demais. É demais, não cabe. Não cabe. E aí você tem que contar com pessoas ao seu redor que te ajudem. Meu marido tá me ajudando pra caramba com isso, me motivando. Ele foi que falou, não, faz, contrata personal. Ah, mas cara, não tem problema, não vai ser um dinheiro que vai afetar tanto a nossa economia. Vai, faz. Então você precisa de alguém que te dê um empurrãozinho e você precisa tirar alguma coisa do seu dia pra fazer isso, porque senão não vai dar. Se você só jogar coisas em cima de você, você não vai aguentar. Imagina uma mochila escolar. Se você encher a mochila de livros, você não vai conseguir carregar. Ah, mas aqui isso é importante, matemática, não sei o quê. Sim, tudo é importante, mas você não tem tudo todo dia. Não é? Na escola não é assim? Nós não temos todas as matérias todos os dias. Vai revisando. Um dia é português, matemática, história, no outro dia é geografia, educação física e inglês, etc. Por quê? Porque não dá para você aprender todas as matérias todos os dias. Não dá. E nós temos que passar a olhar para o nosso hoje assim. Viva um dia por vez, planifique sua semana na realidade. Você pode fazer até 2 planos, 2 planificações, 2 planners. Você faz o planner mínimo e o planner máximo. O planner ideal qual seria? O planner ideal seria, eu sou empreendedora, eu estou começando no online. A minha mentora falou que eu tenho que postar 5 vezes por semana, eu tenho que ter 5 posts, descansar só 2 dias. Segunda, um carrossel, aí eu pulo terça. Quarta, um reel. Quinta, uma enquete no Stories. Sexta, uma foto estática com um texto explicativo. Sábado, não sei, um outro carrossel, etc. Tá, isso é o ideal, ok. Faz o planner do ideal. Faz o planner do se tudo der errado, qual que é o mínimo? Se tudo der errado, for caótica a semana, etc., o mínimo 2, para pelo menos verem que eu ainda existo. Então faz isso, você vai ver como vai ajudar, porque tente sempre cumprir o ideal. Mas caso esse ideal não seja possível, você sendo capaz de cumprir o se tudo der errado, você já vai se sentir bem, você já não vai se sentir fracassada, porque o objetivo aqui é sentir que você está sendo sim suficiente, você está sendo produtiva. Talvez não na produção máxima, porque lembra da escala, às vezes você não vai ter 100%, mas o 100% daquele dia. Naquele dia, meu 100% era 10, porque era o único que eu tinha. Então, eu dei meus 10. Essa é a mentalidade. E eu tô adorando que esse seja o primeiro episódio do podcast, porque eu nem gravaria ele buscando essa perfeição. Ai, o áudio não tá bom. Ai, um limpador de áudio online. Agora, nesse momento, nesse meu presente, eu não tenho tempo de aprender a usar. Requeriria muito esforço e muito tempo extra que eu não tenho. Então, vai assim mesmo. Eu vou gravar e vou subir na plataforma. O importante é o conteúdo. Mais pra frente vai ter mais qualidade, prometo pra vocês. Mas nesse presente meu, hoje, no hoje, esse é o meu 100%. Tá aqui gravando já é um 100%, porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Daqui a pouco eu tenho que ir lá buscar meu filho, tenho que dar banho no bebê, eu tenho que tomar banho. Umas coisas da rotina que a gente tem que fazer, né? Que às vezes a gente esconde atrás da vida perfeita do Instagram,
Mas todo mundo tem que fazer essas coisas. E hoje à noite eu ainda tenho uma live maravilhosa com uma grande amiga sobre cocriação, que é um episódio que seria o primeiro episódio desse podcast, mas já tá gravado. Só que eu segurei ele porque eu achei importante colocar esse primeiro, que eu vou colocar hoje ainda, antes da live. Então, só queria contar um pouquinho pra vocês como vai ser. Esse vai ser um podcast assim, onde eu vou falar sobre questões do dia a dia, ou questões que estejam na minha mente, porque eu sei que alguma mulher vai se sentir identificada com o que eu tô falando aqui. Alguma de vocês vai ouvir e falar, nossa, sou eu essa pessoa. Então é só para nós sentirmos que temos companhia, que não somos as únicas, que tem alguém aqui que passa pela mesma situação. E sintam-se sempre à vontade de mandar uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, sobre o tema. Ai, sim, me sinto identificada, obrigado pelo conselho, etc. Então, o conselho que eu quero que vocês fiquem com o episódio de hoje é: tudo bem colocar metas, tudo bem ter objetivos, só que nunca se sobrecarregue. O seu 100% às vezes pode não ser 100, pode ser 90, 80, 50, 10. E tá tudo bem, porque nós somos humanos, nós não somos máquinas. Nós temos que nos carregar também. Só que às vezes a capacidade da bateria não vai estar no 100%, ela vai estar menos. E é acrescentar coisas, mas tirar outras, que não sejam tão importantes naquele momento. Talvez sejam coisas importantes, mas não hoje. Hoje, se eu não colocar roupa para lavar, vai acabar o mundo? Eu não vou ter roupa para vestir? Não. Então hoje eu posso abrir mão de lavar roupa e fazer o meu reel do Instagram. Amanhã eu lavo a roupa. Hoje é essencial, não é? Então, vamos praticar esse exercício, vamos fazer isso. Não vamos tentar fazer tudo em um dia. Vamos tentar dividir mais a nossa rotina e nos facilitarmos a vida, né? Porque nós também merecemos um pouquinho de descanso e sempre termos um olhar mais simpático a nós mesmas. Sempre um olhar de afeto e amor. Não seja tão crítica e tão dura com você mesma. Não busque a perfeição. Perfeição não existe. E quando ela existe, ela não é real. Quando você vê num Instagram ou num YouTube uma vida perfeita, saiba que ela não é real. Atrás disso vão ter outras pessoas ou vão ter circunstâncias ou simplesmente vão ser mentira. Porque eu era ingênua até. Eu falava, nossa, essa pessoa consegue ser youtuber, consegue ser professora de inglês e ainda tem 2 filhos. Como que ela consegue? Porque ela só grava o vídeo e outra pessoa que edita. Então aí já é um tempo que ela economiza. E eu não sabia. Eu mesma fazia tudo. Ela tem babá para os filhos, que vai pegar, leva e pega da escola. Eu não. Então, sabe? Não tô falando de comparar, mas estou falando que a realidade dela não é igual à minha. Então, por que eu quero exigir que os meus resultados sejam? Então, começa por aí. Nós não sabemos qual é a realidade daquela pessoa. Então, nunca idealize os resultados que você vê de uma pessoa. Nossa, essa pessoa tá só 1 ano no digital, já conseguiu isso, isso e aquilo. Tá, porque talvez no dia dela, ela não tem que fazer tudo. Tem outras pessoas atrás dela fazendo muita coisa e ela só pode e ela tem tempo suficiente para só se dedicar ao digital. Talvez nós não somos assim, nós temos que fazer tudo. Então, se nós temos que fazer tudo, nós não somos uma máquina, nós não conseguimos fazer tudo no mesmo dia. Então, delegue se você puder, divida as atividades e sempre conte com alguém. Para quando você cair, te ajudar a levantar. Falar, não, você pode, você consegue, vai, eu te ajudo. Ou, tudo bem hoje, pode chorar, chora, se desestressa, medite, pare. Em algum momento do seu dia, pare. Converse com alguém. Deixe ir essa frustração de não conseguir tudo.